Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Nosso destaque agora é mercado do café, porque nós temos dados novos de exportação. E olha só, acompanhando aí esse bom momento que a gente está vendo para os preços, o Brasil também embarcou bem no mês de março. Mas para a gente entender qual que é a análise geral, vamos conversar como nós fazemos aqui tradicionalmente todos os meses com o Secafé. E quem vai conversar com a gente hoje nessa manhã é o Eduardo Heron, diretor técnico do Secafé. Edu, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia, telespectadores. Um prazer aqui estar aqui falando do nosso café. Eduardo, vamos lá então, Edu, porque exportamos e exportamos bem, 4,3 milhões de sacas no mês passado. Como é que a gente justifica esse número tão positivo depois de meses aí tão desafiadores que nós tivemos, Edu? Bom, Virginia, dá para notar, né, pelo resultado que o Conilon teve um resultado expressivo, foi o melhor resultado do Conilon para o mês de março, numa série histórica, e comparando o volume total embarcado no mês de março, também é o melhor resultado para o período. Nós temos aqui uma combinação de fatores, né? Primeiro, os diferenciais competitivos do Brasil, o fator climático que vem impactando a produção de café no Vietnã e na Indonésia. Então, esse conjunto de elementos, né, uma vez que o consumo de café cresce no mundo, favoreceu aí o Brasil ter esse resultado muito importante na balança comercial, com a exportação extraordinária de 4,3 milhões de sacos, e recorde para o mês de março. E, Edu, a gente está falando em recorde, um volume muito significativo, mas pelo que eu entendi do relatório do Secafé, os entraves logísticos, eles continuam e o nosso desempenho poderia ter sido ainda melhor, é isso mesmo? Sem dúvida, Virginia. De acordo com o boletim Detention Zero, o índice de atrasos dos navios no Porto de Santos para café chegaram ao patamar de 80%. Tinha dado uma ligeira melhora no mês de fevereiro, mas o mês de março voltou de novo ao patamar de 80%. Nós acreditamos que esses desafios logísticos continuam, porque trata-se de questões que envolvem infraestrutura portuária, que envolve aspectos também desses atrasos de navios que têm sido recorrentes. Então, nós acreditamos que, se nós tivéssemos um fluxo normal de exportação, talvez poderíamos ter um resultado ainda um pouquinho melhor do que foi apresentado para o mês de março. E Edu, tem algum avanço, alguma evolução nas tratativas que vocês têm feito por aí para tentar mitigar esses impactos ou resolver esses problemas? Virginia, o melhor caminho que nós temos encontrado é o diálogo. Nós temos mantido contatos hoje com a autoridade portuária em Santos, nós temos mantido contato com alguns armadores, os terminais, tentar compreender o que de fato está acontecendo para a gente até mesmo adequar a questão logística. Mas também existe outro aspecto que contribui, porque as cargas, de um modo geral, aumentaram também seus volumes de exportação. Não somente café, mas outros produtos. De certa maneira, quando você tem limitações físicas de infraestrutura portuária, você acaba criando, inevitavelmente, esses gargalos. E por mais que você tenha um fluxo de navio intenso em todos os portos, não tem sido suficiente, porque você tem aí algumas ineficiências portuárias que contribuem para que esse desempenho não seja normal. Então, o Secafé tem mantido esses diálogos na expectativa de tentar compreender o problema e também buscar aí soluções tecnológicas, até mesmo de processos, para que a gente possa, pelo menos, ter a expectativa de uma normalidade aí nos próximos meses, mas eu particularmente acho que diante do desafio grande que nós temos, não vejo isso tão provável. E Edu, quando a gente fala em 4,3 milhões de sacas, de fato é um número que chama muito atenção, mas a gente até conversava aqui antes de entrar ao vivo, que a gente tem um pouco de carga também que do mês de fevereiro, que é mais curto, e desses problemas, né, Edu? Sim, fevereiro foi um mês curto, teve o período de carnaval, e aí somado ao tema logístico, né, que continua sendo o grande desafio do comércio exterior brasileiro, não é exclusivamente ao café. Então, parte de uma carga que deveria ter sido embarcada em fevereiro foi transferido para o mês de março. Mas um volume pequeno, né? Não nada que justifique aí exclusivamente os 4,3 milhões de sacas. Como eu falei,
se nós tivéssemos um fluxo normal de exportação em condições adequadas, portuárias, eu tenho certeza que nós poderíamos ter visto um embarque um pouquinho melhor do que foi no mês de março. Edu, falando um pouquinho do Conilon, acho que não tem como não falar, porque, de novo, ele chama muita atenção no montante da exportação. A gente pode considerar que esse mercado que o Brasil abriu, perdão, nesse último ano, né, ele está consolidado? Olha, eu acredito, Virginia, que os problemas climáticos que afetaram as lavouras no Vietnã contribuíram para essa performance, né? Logicamente, os diferenciais de preço do café brasileiro contribuíram para esse aumento. Se nós analisarmos, né, essa condição favorável do clima nas lavouras cafeiras nos últimos anos, ele levou, por exemplo, ao destaque do México nas importações do café, né? Hoje o México ocupa a nona posição em função dessa oferta do café Conilon. Logicamente, México é apenas um dos compradores, nós temos também Bélgica e outros mercados que compram o café Conilon, e o que a gente percebe é que esses mercados que habitualmente compram o café Conilon brasileiro aumentaram suas demandas em função desses fatores, né, da menor oferta do café do Vietnã e do preço competitivo do café brasileiro, que permitiu aí elevar a exportação do café Conilon no Brasil. E Edu, quais são as expectativas para os próximos meses? Eu sei que o Secafé continua com uma agenda muito forte de promoção, de imagem, de defender o produto brasileiro lá fora. O que a gente pode esperar aí de vocês? Virgínia, nossa pauta realmente tem sido bem desafiadora. Nós temos aí, continuamos nesse diálogo com o tema logístico, né? Nós temos aí algumas iniciativas nessas próximas semanas, no próximo mês, exatamente promovendo esse debate logístico para tentar aí buscar um equilíbrio, uma harmonização nesse fluxo da exportação de café. Somado a isso, nós também temos atividade de promoção, temos o tema da nova regulação europeia. O Brasil vem se destacando como um país de vanguarda, não somente no aspecto tecnológico, mas também de seus procedimentos. E para nós traz essa certa tranquilidade, né, sendo o Brasil o maior produtor de café do mundo, está preparado para atender a regulação europeia. Então, nós continuamos aí disseminando o que o Brasil estará fazendo nos próximos meses em relação ao cumprimento da nova regulação e, logicamente, né, como destacamos sempre a importância de promover a sustentabilidade e a qualidade do café brasileiro. A nossa sustentabilidade hoje nos enche de orgulho de saber que nós somos um país de café sustentável, de uma produção sustentável, que respeita o meio ambiente e as questões sociais, e o que nos permite também, diante de toda a diversidade que nós temos de variedades de café, atender a todos esses mercados. Então, as nossas expectativas são muito positivas, né? É sempre bom destacar China sempre se mostrando aí um grande mercado que vem cada vez mais comprando o café do Brasil, e isso aumenta ainda mais a nossa expectativa em termos de todas essas iniciativas que nós estamos fazendo para colocar o café brasileiro no patamar de reconhecimento internacional por aquilo que ele já é constituído como um café de qualidade, um café de sustentabilidade. Muito bom. Eduardo Heron, obrigada pela sua participação, pela parceria em mais um mês. Portas abertas sempre, volte sempre, meu amigo. Um abraço para você e para todo o time do Seu Café e a gente se fala. Obrigado, bom dia a todos. Portanto, então, estivemos aqui com o diretor técnico do Secafé, Eduardo Heron, atualizando dados importantes aí para o mercado do café. Olha só, o Brasil exportou 4,3 milhões de sacas no mês passado, é um volume significativo, esse volume ele é recorde, inclusive, histórico para o mês de março, e essa exportação acompanha o bom momento que a gente vem vendo aí para o mercado do café, né? Os preços estão mais atrativos, o Conilon do Brasil continua tendo um espaço muito significativo, é mais competitivo, ganha mercados aí antes ocupados pelo Vietnã e pela Indonésia, que estão praticamente fora de jogo por conta das condições climáticas, participam menos. Conilon aí embarcou mais uma vez
mais de 600% em comparação com o mesmo período no ano passado, mas chama atenção aqui também que apesar desses números muito positivos, né, os embarques eles poderiam ter sido mais significativos se não fossem os entraves logísticos que a gente vem falando mensalmente, acompanhando muito de perto junto com o Secafé, que são os entraves não só na logística internacional, mas também na infraestrutura interna, né? O Eduardo Heron trouxe pra gente, a gente tem monitorado isso muito de perto também, que o Secafé tem conversado com todo o setor exportador do Brasil, conversado muito com as questões dos portos, como é que a gente pode solucionar isso para que tão logo seja resolvido esse problema, mas a gente sabe que pelo menos aí no médio prazo a gente vai continuar observando alguns gargalos logísticos, não só para o café, mas também para esse produto que é muito importante para a balança comercial brasileira, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sua audiência e companhia, mas a quarta-feira tá só começando, não sai daí, já já a gente tá de volta.